Fala, galera do Câmera do Meio. Estamos aqui com o Alisson, meu amigo, psicólogo clínico, consultor empresarial. Além disso, atua como interventor dentro da Defensoria Pública da União. Queria agradecer, Alisson, essa disponibilidade em aceitar nosso convite, em estar aqui para explicar para a gente um pouquinho as consequências do isolamento na pandemia. O Alisson é um amigo, né, de longa data, a gente está aí construindo vários projetos juntos dentro da Associação Laudato Si. Esse projeto é o projeto de nossa vida, né, um projeto que a gente faz de coração. E, Alisson, mais uma vez, muito obrigado. Espero que todos que estejam assistindo gostem do nosso vídeo. Nós vamos estar fazendo a interação quando vocês estiverem assistindo. A gente está gravando, né, Alisson? Decidimos gravar anteriormente por conta da internet, né? Porque fica melhor a imagem, melhor o áudio. Mas nós vamos depois, quando estiver no horário da programação, às 18 horas, nós estaremos juntos, eu e o Alisson, respondendo as perguntas que as pessoas mandarem para a gente, tá certo? Bom, vamos lá, Alisson. Você é integrante, né, da Laudato Si, diretor de saúde e psicologia dos nossos projetos. Nós fomentamos e colocamos junto da Defensoria Pública da União o GPS, certo? Também, que é o Grupo de Prevenção ao Suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto antes da gente até começar a falar um pouquinho das consequências do isolamento. Você podia contar para a gente como é que é esse projeto, qual a sua atuação, você com o Walter Fajardo, que também é um dos coordenadores, né, psicanalista. Conta um pouquinho para a gente entender como é que é esse projeto, como que vocês atuam, que tipo de pessoas que vocês atendem, se vocês atendem também os profissionais da Defensoria Pública ou só os atendidos, né? Conta um pouquinho para a gente, Alisson. Bom, boa tarde, né? Como o Rafael disse, meu nome é Alisson, sou psicólogo clínico, né, trabalho em consultório, estamos fazendo esse trabalho, né, pela associação na Defensoria Pública da União, e o GPS ele veio mais como uma questão realmente de prevenção, grupo de prevenção ao suicídio. Então, infelizmente, a gente está vendo que essa questão do suicídio ele vem aumentando muito, né? Em todas as classes, né? Seja classe média, rica, pobre, não tem mais essa questão de idade, né? E a gente viu a necessidade, né, de se explorar um pouco sobre esse tema. Eu vou falar dentro, né, do pouco que eu conheço da psicologia, um viés mais psicológico. E a gente, atuando, né, em algumas escolas, a gente viu a necessidade da prevenção, né? Então, enquanto uma pessoa da área da saúde, a gente viu que, de repente, a gente trabalhando com essa relação da prevenção, a gente consegue minimizar esses números. Então, a gente começou atuando em escolas, né? Fazendo palestra em algumas escolas, tal, e a partir disso, a Associação Laudato Si teve uma oportunidade de abrir uma parceria com a Defensoria Pública da União, né? Em virtude da pandemia, os trabalhos eles foram cancelados, né, por esse tempo, mas assim, uma vez por semana, eu, Alisson, junto com o Walter Fajardo, que é um psicanalista também da associação, a gente faz um trabalho pontual lá, né? E esse trabalho ele não é apenas com os assistidos, né, com as pessoas que vão procurar a defensoria pública. Esse trabalho também é para todas as pessoas, né? Porque em algum momento existe uma angústia, né? Então também não é só na defensoria pública trabalhar com a questão do suicídio, né? É uma intervenção focal que a gente faz. Infelizmente, nós não temos recursos para fazer uma intervenção um pouco mais estendida, um pouco mais longa. Então a gente tenta, dentro das possibilidades, direcionar essas pessoas para algum tipo de atendimento gratuito. Perfeito. Muito legal. Tá? E vocês atendem também os funcionários, Alisson? Como é que funciona essa angústia? Porque imagino que, por serem pessoas em situação de vulnerabilidade, acabam também transmitindo um pouco dessa angústia, desse medo, certo?
desse problema também aos funcionários. Como é que funciona? Vocês também atendem eles em caso de necessidade? Rafael, a gente precisa entender que quando você trabalha com pessoas com qualquer tipo de crise, seja ela financeira, emocional, de uma certa maneira você acaba se envolvendo, não tem como, né? Nós somos seres humanos e a gente acaba participando um pouco da angústia dessas pessoas. E teve momentos, sim, tanto eu quanto o Walter, que a gente atendeu funcionários da DPU, né? Até de uma certa maneira tentar orientar eles, né? Como que eles podem conduzir quando aparece alguma coisa que realmente acaba mexendo um pouco com o psicológico deles, né? Eu mesmo, alguns atendimentos que eu tive ali, eu vi o quanto que é complexo o trabalho deles ali, né? E fora que assim, eu atendi pessoas que eles direcionavam, os assistidos, no caso. Aí eu fico imaginando todos os dias as demandas que eles pegam lá, né? E nem sempre a gente está preparado para escutar o outro, né? E quando não está preparado, você precisa soltar de alguma maneira, né? Então, tinha alguns momentos, sim, que a gente conseguia fazer um trabalho também focal dentro desse pessoal. Se de repente eles precisassem de uma intervenção um pouco mais estendida, a gente pegava e direcionava também, né? Mas esse trabalho na Defensoria Pública, ele não é um trabalho só com os assistidos, ele é um trabalho com os assistidos e com os funcionários. Até mesmo também o pessoal da área da limpeza, portaria, recepção, nós estamos ali pronto para fazer essa intervenção com qualquer pessoa que peça a nossa ajuda. Perfeito, acho é muito importante esse trabalho, queria parabenizar. Sei o quanto você e o Walter Fajardo são responsáveis com relação a isso. E queria aproveitar também para agradecer tanto a ajuda do André Naves, né, que é defensor, da Viviane, né, que nos ajudou, de todos os funcionários, né, que são próximos da Laudato Si, desse projeto, e que zelam e trazem o maior carinho, né, para a gente toda vez que a gente está lá. Então, agradeço aí a todos, certo? E que a gente possa O que fazer de dessa repente, parceria um grande fruto, né? o que eu acho muito importante, né, Rafael, é relatar é como as pessoas realmente elas se envolvem, né, com a dor do outro, né? Sim, Então, todas as terças-feiras eu faço esse trabalho lá, no período da tarde. E sexta ou na segunda, tanto a Letícia como a Val, ela manda, né? Ai, Alisson, terça-feira dá para você atender tal pessoa, tanto eu quanto o Walter, né? Vou falar de mim sim. no momento. Alisson, dá para você atender tal pessoa, assim, 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 essa pessoa, nossa, Alisson, tá acontecendo isso, aquilo outro, né? Aí, às vezes, eu peço ajuda da Vera também, é importante falar da Vera, que ela me ajuda Isso, a bastante Vera, pessoa também, sensacional, né? né? A Viviane, né? Então você vê que o pessoal ele se envolve com a dor do outro. De repente existe até um pré-conceito de se achar que aquela coisa é muito superficial. Então as pessoas vão, elas fazem o trabalho dela e vão embora. Não. Eu vejo que ali todo mundo ele fica sensibilizado com a dor do outro. Né? Então é importante registrar muito isso. E a gente, né, da associação, nós somos muito bem acolhidos ali. Né? Então, assim, toda vez que eu chego lá, eu vejo uma boa recepção da parte de todos. Ótimo. Então, mais uma vez, vamos agradecer aí a todos os funcionários da Defensoria Pública da União, né? Que fazem um trabalho maravilhoso. Bom, falando agora sobre a pandemia, Alice, eu queria saber qual que é a contribuição da psicologia no momento da pandemia, desse isolamento social, de toda essa problemática, né? As pessoas, elas, como é que a psicologia pode ajudar as pessoas? Qual o papel dela mesmo nesse momento da pandemia? Olha, Rafael, tudo isso é muito novo. Né? A gente nunca tinha passado uma situação com uma proporção tão grande. Né? Então, ainda tem muitos estudos falando um pouco sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer um breve curso com a Cibele Pejan, que ela falava um pouco dessa questão de desastre. Né? Uhum. E outra coisa que foi muito importante também é atuar um pouquinho dentro da área hospitalar, né? Fazer um estágio dentro da área hospitalar para também entender
como que deve estar a angústia dos funcionários. Quando eu digo funcionários, são desde os médicos até mesmo os faxineiros, o pessoal da área de limpeza. Todo mundo está envolvido com isso. E isso gera uma angústia, gera uma ansiedade muito grande. O que a psicologia ela pode influenciar? Como que ela influencia? Como que ela pode ajudar nisso? É de uma certa maneira tentando aliviar, né, essas dores, né? Então, assim, o que a gente pode fazer são intervenções pontuais, né? A demanda a gente vê que ela está crescendo, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm recursos, né, para procurar a psicologia. Então eu vejo que muitos colegas estão atuando de uma maneira social, né, com 3, 4 atendimentos, né, para minimizar um pouco dessa aflição, dessa angústia que a pessoa ela vem sentindo. Então, assim, tudo isso é muito novo, né? Cabe bastante estudo, mas o que a gente trabalha muito é em cima dessa ansiedade, né? Nós não tínhamos muito acesso, a gente não falava muito dessa questão da morte, né? E hoje é uma coisa que ela está muito presente, né? E está em toda a população, desde a criança, porque a criança ela sente que algo diferente está acontecendo, até mesmo o idoso, que é, né, uma pessoa em situação de risco, né? E muitas pessoas, às vezes, ela, por uma questão de falta de conhecimento, elas não conseguem entender a gravidade, né, a proporção de tudo isso. E o que a psicologia ela pode fazer? Ela pode tentar prevenir, né? Talvez eu esteja falando por uma questão pessoal, e eu deixo bem registrado isso, que assim, a questão do isolamento. São todas as pessoas que devem ficar isoladas? Não, né? Nós temos pessoas que precisam trabalhar sim. E essa semana eu estava pensando muito sobre isso, né? Todas as pessoas que a gente está vendo na rua são pessoas que realmente precisam trabalhar? Porque quem não precisa estar na rua, ela tem que dar essa abertura, esse caminho aos que realmente necessitam, né? Por exemplo, Isso, o pessoal da... Pode falar. isso quando você fala esses que necessitam, está falando pessoal da saúde, certos supermercados, né? Esses que não dá para fechar, né? Porque a gente necessita para a própria sobrevivência, certo? Exatamente. Até mesmo, Rafael, a gente andando, às vezes, quando dá, porque eu estou respeitando essa questão do isolamento, eu tenho, né, é importante dizer isso, quem tem possibilidade de ficar nessa questão do isolamento, quando eu saio, que é uma coisa muito focal, é mercado ou farmácia, eu vejo alguns estabelecimentos que eles estão abertos. E eu fico pensando, não são estabelecimentos grandes, né? Só que as pessoas elas têm que ser mais cautelosas, né? Então vai, compra o que deve comprar e vai embora, né? Uma coisa pontual. Não de repente ficar expondo. Que agora a gente também tem que pensar que é responsabilidade de todo mundo, né? Sim, Então, assim, eu, de repente, eu sou responsável pela sua vida, você é responsável pela vida do outro e por aí vai, né? É importante todo mundo ter essa consciência. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem precisa sair, para dar vazão, para dar espaço para essas pessoas que realmente precisam sair. legal. Acho importante a gente enfatizar isso, porque a irresponsabilidade pode gerar outras consequências para que nem sempre vão para tua casa, né? Mas você pode levar o contágio de outras pessoas que precisam estar na rua, como você mesmo disse. Alisson, eu queria saber sobre as consequências do isolamento, né? As pessoas tendem a se sentir sozinhas, depressivas, né? Como profissional, que dica que você nos daria para a gente evitar esse tipo de sentimento? Porque o isolamento ele traz esse vazio, né? Essa angústia, essa ansiedade, né? E às vezes o medo, até a somatização de doenças mesmo, né? Sentir os sintomas, por exemplo. Como que a gente faz para evitar isso, Alisson? Como profissional, o que você nos indica? Bom, aí eu posso falar por dois campos, né? Uma consequência que ela pode ser negativa, vamos falar um pouco dela primeiro, e depois as positivas.
A consequência que a gente vê negativa é, de repente, o excesso de ansiedade, né? E a gente é importante falar sobre a ansiedade. A gente vive uma vida muito corrida. Falando das pessoas daqui do estado de São Paulo, a gente vive uma vida muito corrida. É metrô, é ônibus, é trânsito. E de repente a gente não teve um tempo para entrar em contato com eu. Né? É verdade. Então tá tudo tão corrido, eu passo horas dentro de um transporte, né? Então não tenho tempo para ter um contato comigo. Né? Uma vida corrida a gente não consegue. E de repente, do nada, de uma hora para outra, eu entro em contato comigo mesmo. Né? E daí é que eu falo, né? O pior momento é quando você, ou a melhor ou a pior companhia é a sua mesmo. Né? É verdade. E daí você descobre quem sou eu. Né? Então, assim, esse é um ponto que de repente eu estou vendo que acaba sendo uma consequência um pouco negativa. Mas por que, que ela é negativa? Porque a gente não tem tempo para se olhar, né? E agora essa pandemia, ela fez a gente ter um contato com a gente mesmo, né? E como isso é importante, daí eu já falo por uma consequência positiva, né? Antes, né, eu não tenho filho, mas antes eu imagino que os pais eles não tinham tempo para falar com seus filhos, para conversar com seus filhos, né? Agora eles têm mais tempo, né? Daí eu vejo que os pais não conseguem mais, não tem até estratégias, né, para de repente brincar ou conversar ou conviver com seus filhos, né? Não, agora vai ter que arrumar estratégias, né, para conversar, para ensinar a estudar, para bater papo, elaborar brincadeiras junto com seu filho, né? Mas, Rafael, tem uma questão que eu vejo que as pessoas elas estão esquecendo. É muito importante que dentro da minha casa também eu estabeleça uma rotina, né? Por exemplo, eu não estou mais trabalhando no consultório. Isso não significa que eu parei de trabalhar. Eu faço atendimentos online agora, né? Então, assim, a rotina, ela permanece. Então, eu tenho meu horário para acordar, eu tenho meu horário para dormir, né? Só que eu tenho um tempo a mais que eu não tinha antes, né? Esse tempo a mais, eu posso utilizar ele de uma maneira positiva, né? Eu posso fazer um curso, né? Eu posso, de repente, ler um livro, né? Então, tem várias ferramentas, algo que te dê prazer, né? Agora, outro ponto que eu fico pensando muito é a questão assim, a questão química, né? Falando um pouco do coronavírus, precisamos entender que quando o indivíduo, o sujeito, ele não tem uma boa imunidade, né, ele acaba ficando numa situação um pouco mais vulnerável para esse vírus. Então, a ansiedade ele é um fator muito importante, né, para baixar a ansiedade. Então, ele libera cortisol, né? A ansiedade em demasia ela libera cortisol e isso é prejudicial para a imunidade. Então, é mais um ponto que nós, da psicologia, precisamos trabalhar, prevenir, divulgar, né, conscientizar, essa é a palavra certa, conscientizar as pessoas que a saúde mental nesse momento ela acaba sendo determinante também para a nossa imunidade, tá? Interessante. E é importante, né? A gente pouco sabe, né? Quando a gente fala ansiedade, gera uma angústia e tal, mas a parte biológica é importante, né? Saber que nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Então, eu acho que o fator de evitar fugas, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam indo para caminhos que a gente sabe que vai gerar problemas, né? Como o uso de álcool, né? Para tentar sanar esse vazio, né? Uma coisa que você está sentindo e aí você acaba procurando e causa um mal muito maior, né? Acho que a consequência dessas fugas, né, elas causam mal muito maiores. Por exemplo, seria melhor fazer exercício, né? Manter uma vida mais saudável. Você pontuou uma coisa bem interessante, Rafael, a questão do consumo, né? O consumo em excesso a gente sabe que é fuga.
E eu estava vendo algumas reportagens falando como aumentou o consumo de álcool, Exato. né? Porque antes as pessoas frequentavam bares e tal, e a gente sabe que isso, por enquanto, não pode mais. Então eu estou levando a bebida para a minha casa, né? Mas com que frequência que eu estou usando isso? Então é um outro fator que a gente tem que começar a se policiar. Mas eu não estou falando também só a questão da bebida. A gente tem que pensar qualquer consumo em demasia, qualquer coisa em exagero. Né? Então, assim, de repente, eu quero pegar e eu quero mudar toda a minha casa, eu quero mobiliar novamente a minha casa, quero trocar de móveis, ou eu quero trocar de guarda-roupa, mas é necessário, a gente tem que começar a pensar nisso. Como que antes eu estava sobrevivendo com isso e agora eu quero mudar do nada, né? Então foi bastante positivo você pegar e falar sobre isso, porque a gente tem que tomar cuidado também com esse consumo em demasia para não virar essa fuga. Perfeito. O nome Laudato Si, né, que a gente escolheu para ser da nossa associação, é baseado na encíclica papal, né, do Papa Francisco, que fala exatamente sobre o consumismo, né, sobre o exagero, né, de nós estamos consumindo o nosso planeta muitas vezes, né, inclusive aqui nos meus livros eu tenho entre os principais a própria encíclica papal do Papa Francisco, que vira e mexe recorro a ela para entender que não é o religioso, não estou aqui trazendo religião ou querendo citar sobre isso, mas o quanto ele, como uma pessoa que estuda, né, uma pessoa que tem se voltado para analisar o mundo como um ser humano em si, né, mostrar que ele precisa trazer uma mensagem diferente. Ele falando sobre o consumismo, eu acho que entra nessa questão, né? Nós precisamos, nesse momento, pensar melhor o que a gente tem feito, né? Porque se eu estou no metrô, certo? Ali as pessoas, antigamente eu via que as pessoas estavam lendo livros, né? Hoje eu vejo que as pessoas estão voltadas para o celular, né? Pouquíssimas vezes a gente vê, é raro agora você ver uma pessoa lendo, como não é, como há 5, 6 anos atrás não era uma coisa muito legal que eu falava sempre, falo, nossa, que legal, as pessoas estão utilizando o tempo de tráfego, né, de sair daqui até lá, para ler, para se instruir, né? Mesmo não importa que livro, mas acho que ler faz muito bem para a mente. E a gente agora nesse atual cenário, né, tecnológico, globalizado, eu acho que nós estamos sendo bombardeados, né, por mensagens, por textos, por propagandas, e as pessoas meio que se voltaram para esse mundo de eu sou o que eu tenho, né? E agora, nesse momento de pandemia, eu acho que é uma boa hora para a gente começar a se entender mesmo, né? Porque, como você mesmo disse, né, Alisson, nós precisamos entender-nos e gostar da gente, né? Se eu não gosto de mim mesmo, como é que vai ficar essa situação, né? Nesse momento de pandemia, é bem complicado, porque eu estou comigo, com os meus, né? Quem pode estar confinado, que é um privilégio, né? Sabemos disso, que tem pessoas que estão na rua, como nós conversamos há pouquíssimo tempo atrás, que não tem como ficar em casa, que ele não tem casa, né? Então, eu acho que nós precisamos reavaliar nosso mundo, reavaliar nossa forma de atuação, porque é importantíssimo lembrar que nós fazemos funcionar, né, tudo. Né? Quando nós vamos trabalhar, poxa, por mais que em busca de um salário, nós estamos fazendo funcionar a lotação, o ônibus, porque eles vêm para a gente. Então, se a gente tem essa condição de cuidar um pouquinho do outro, melhorar, por que a gente não faz, né? Eu acho que a gente está envolto numa vida meio utópica, né? Onde a gente deixa de viver. Nós vivemos pelo que nos bombardeiam todos os tempos, né? Então, é o jornal, o trágico, tudo isso acho que mexe um pouco com a gente acaba se isolando. E nesse momento de isolamento, nós estamos nos sentindo sós. O ser humano é muito engraçado, né?
Então, talvez essa ansiedade, Rafael, que a gente está vendo bastante crescendo na população, seja exatamente pelas notícias que a gente vem acompanhando no dia a dia. E o que eu, dentro do possível, tento orientar é assim: nós não precisamos ficar e não podemos ficar aquém, né, da situação. Mas, de repente, eu não posso, não é interessante eu ficar o dia inteiro, né, olhando sobre mortes, né, olhando sobre o número de infectados, né. Então vamos montar uma estratégia. De repente de manhã eu vejo 1 hora, ou à tarde eu vejo 1 hora, ou à noite eu vejo 1 hora, né? Porque eu preciso saber como que tá as informações. Agora, de repente, eu ficar vendo isso o tempo todo, isso vai gerar uma dor, Com né? certeza. Então, assim, a gente vai ficar meio que contaminado com isso. Então, assim, eu não sou contra a saber da informação. A gente precisa saber dela, né? Mas com cautela, né? Então vamos ver um pouco, né? Por exemplo, falando do Alisson enquanto pessoa, é, eu não olho mais mensagens no WhatsApp. É a minha meta de ver um pouco sobre o coronavírus. Eu não vou ver mais, né? Porque senão a gente acaba muito envolvido, isso acaba ficando um ambiente muito pesado para a gente. Uma outra coisa, você mencionando, é importante assim, é importante pensar no todo, né? Uma rede de apoio, né? Então, de repente, nem todas as pessoas elas têm condições de sair também, tem pessoas que não estão saindo, nem todas as pessoas têm recursos financeiros para, de repente, pegar e comprar alguma coisa. Então, de repente, o que, que a minha rua ela pode fazer? Nem todo mundo também tem acesso a esses aplicativos de mensagens, enfim. O que, que a minha rua, por exemplo, se ela não tem condições, ela pode fazer? Montar uma rede de apoio. Esses dias eu vi uma matéria de uma pessoa que estava faltando alimento na casa dela, ela pegou e foi lá e colocou um lençol de um determinado tipo de cor, não lembro qual que era agora, né? Então, assim, chegou o momento também da população ela começar a se unir um pouco mais, né? Porque de repente o meu vizinho que está do lado ele pode estar precisando de alguma coisa e não significa que eu vá ter o contato com ele. Eu vou lá, eu deixo na porta da casa dele um alimento, né? De repente durante a noite eu vou lá, coloco no meu portão alguma coisa que sinaliza que estou precisando de um determinado tipo de coisa. Aí quando eu acordar de manhã eu vou ver esse determinado tipo de produto na porta da minha casa, né? Outra coisa que nós também precisamos pensar é a questão de violência. O número de violência, feminicídio, ele vem crescendo muito, infelizmente, né? E como é que a gente pode contribuir com isso, né? Então, se de repente, né, eu estou escutando, né, uma agressão do lado, eu tenho que denunciar. Com certeza. Né? Aquela coisa da gente pegar e ficar fazendo vistas grossas, a gente não cabe, né? Então, de repente, já pensou? A gente pode prevenir, a gente pode evitar uma morte. Né? Então, é importante também denúncia. Né? As mulheres, infelizmente, elas são mais vulneráveis nesse ponto, cabe denunciar. Né? Então, se eu estou escutando algum tipo de agressão, não vamos pecar, né, por não fazer. Né? Então, assim, cabe sim uma denúncia. Né? Perfeito. É tantas coisas, Rafael, que assim, você vai falando, daí eu vou lembrando e vou falando e vou pontuando. Eu não elaborei nenhum script, nada, né, que eu acho que se é um bate-papo, não cabe. Então, a partir do momento que você vai falando, eu vou colocando, né, o meu ponto de vista. Por isso que eu acho importante esse bate-papo, né? Porque é para mim, para você e para todos que estão nos escutando, eu acho importante que a gente tenha essa flexibilidade de tentar nos entender, entender pontos de vista diferentes e trazer mais conhecimento nesse momento, né? Porque eu acho que
nesse atual cenário, como você disse, é novo, a gente nunca viveu algo desse tipo, né? Então, como lidar, né? Vai ser necessário, não só agora, mas daqui para frente, né? Vai ser necessário que a gente repense como que nós vamos atuar na sociedade, porque a sociedade, com certeza, ela já está se alterando, né? Por exemplo, revisar quem a gente tem no poder, certo? Quem nos governa, se está fazendo bem o seu trabalho, o seu perfil, o seu papel, se é a contento, porque quem está lá deve fazer para nós que estamos aqui, que os colocamos lá, certo? Então, eu acho que a gente tem que revisar tudo nesse momento, né, Alisson? Acho importante que a gente pense exatamente quem somos, né? O que precisamos, aqui mundo, aqui classe que nós pertencemos, certo? E tentar, não com egoísmo, mas trazer sim benefícios para a gente e para os nossos, né? Então, por exemplo, você falou do caso do feminicídio, né? Tem uma campanha que há pouco tempo vi nas redes sociais que falava sobre aquela frase antiga que fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher, se faz denúncia, né? Quando a gente escuta, a gente tem que ligar, como você falou. Não importa, violência a uma criança, qualquer tipo de violência, se você está escutando, é melhor chamar a polícia, né? Ligar, fazer uma denúncia, porque você pode realmente estar salvando uma vida, né? A gente que trabalha mais perto das comunidades, né, de pessoas com situação de vulnerabilidade, a gente sabe como é frágil, né? Essa deficiência financeira, né? Essa impossibilidade de ter as coisas, de ter um ambiente, uma casa, né? Com os itens de conforto, não ter nada disso nos coloca exatamente num problema consigo e com os outros, né? O alcoolismo, né? Tem tudo isso, mas a gente percebe que não é o álcool em si, né? O problema psicológico da pessoa, são as patologias, né? Assim que se fala na psicologia, Alisson. Isso, a patologia. E a gente, essa questão da denúncia, esse ditado que você falou, em briga de marido, mulher não se mete colher, quando eu sugiro, eu falo essa questão de denunciar, até mesmo hoje, né, existe ferramentas em que você acaba não se expondo, né? Não é que você vai lá, vai bater na casa do seu vizinho e vai apartar uma briga. Não, não é isso, né? Acho que nem deve fazer isso, né? De repente essa pessoa está armada, enfim, a gente acaba virando uma vítima também, né? Mas se a gente tem ferramentas, se a gente tem ferramentas que é a polícia, que é o disque denúncia, a gente tem que utilizar eles, entendeu? Se o vizinho depois vai achar que foi você ou não, fica a critério dele, entendeu? Mas cabe sim fazer uma denúncia, eu não preciso me expor, né? A maioria das pessoas hoje, o Brasil é um dos países onde mais as pessoas têm celular, né? Então, assim, pega o celular, vai lá, faz uma ligação, entendeu? Né? Então, assim, com certeza a gente vai estar pegando e ajudando aí uma vida. E foi como você falou também, não necessariamente é que eu foquei na questão do feminicídio, que é uma coisa que vem crescendo muito. Mas não é só o feminicídio. A gente tem que pensar também na relação com crianças, na relação com idosos, né? Tem muitas famílias também que, de uma certa maneira, não têm paciência com idosos e pode agredir eles também. E eles também são pessoas vulneráveis, né? Então também cabe uma denúncia, né? A criança, né? A criança de repente está lá e o pai está pilhado, né? Olha para a gente ver, o contexto ele é muito amplo, Rafael, né? Então, assim, o pai está pilhado porque, de repente, o que pode acontecer? Será que eu vou ficar desempregado? Já está faltando coisas na minha casa, né? E daí vem aquela raiva, vem aquela ira, e eu preciso descontar em alguém. Não, gente, você não vai descontar no seu filho, você não vai descontar na sua esposa, entendeu, né? Então, assim, às vezes, olha, é realmente muito amplo. Né? Todo esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário muito amplo. Né? Isso então, seria uma fuga também, né, Alisson? A violência também é uma fuga, certo?
Sim, é porque assim, eu não estou querendo enxergar essa realidade. Mas assim, nem a criança, nem meu filho, nem a minha esposa são responsáveis por isso. Pelo Com contrário, certeza. eles estão tão envolvidos quanto eu, como um desempregado, né? Utilizando como exemplo. Verdade. Né? E aí, o que, que eu vejo que é importante esse momento, Rafael? O diálogo. Né? É muito importante o diálogo. Coisas que a gente não fazia antes, cabe a gente fazer agora. Conversar. Ah, eu tô com a minha esposa, eu vou conversar com ela sobre, putz, a minha angústia, sabe? Olha, não tá legal, eu tô preocupado se eu vou ficar desempregado. Ou, se eu estou trabalhando, eu estou preocupado, todo dia eu tenho que sair, de repente trazer doença para dentro de casa, né? Isso acaba ajudando bastante. Né? Sim, Você não precisa pegar a dor só para você. E todo mundo agora tem que ter essa relação da escuta. Né? Escutar. Eu preciso ouvir quem mora comigo. Né? De repente entrar em, como você falou, nós somos privilegiados em de repente poder fazer o isolamento e ter a família da gente perto, mas outras pessoas não. Né? E essas pessoas, a gente fazer uma ligação. Hoje eu vejo até um dos motivos que nós estamos pegando, estamos gravando para depois a gente, né, na hora na hora que estiver passando, a gente interagir, é por causa que a internet ela vem oscilando bastante. Né? com certeza. Muitas pessoas estão utilizando a internet. Isso é uma coisa positiva. Né? Eu vejo que as pessoas elas ficam postando, que estão conversando com um por vídeo, conversando um por outro, que eram coisas que a gente não fazia. É Né? verdade. Então a internet, essa tecnologia, ela veio no momento certo também. Infelizmente, nem todos têm essa condição. Mas aos que têm, vamos utilizá-la de uma maneira saudável. Com certeza. Com certeza. Concordo plenamente. Acho que a gente tem que usar as ferramentas que estão à nossa disposição, né? Durante muito tempo, a internet foi utilizada de forma bem complicada, mas hoje, da forma que está, né, ela é ágil. Por exemplo, a gente está fazendo esse bate-papo, né, cada um na sua casa, né, isso ajuda bastante. Estou vendo aqui você, né, podendo matar a saudade, embora é óbvio que nós queríamos estar juntos, né, bater papo, jogar a conversa fora, como fizemos várias vezes, passar a madrugada, né, É verdade. conversando Em sobre breve. filosofia, psicologia, mas não é esse o caso nesse momento. Então, ela nos ajuda, certo? É óbvio que ela não preenche todas as lacunas, mas nos ajuda muito, né? Sabendo e tendo a consciência da necessidade do isolamento, é importante que a gente faça uso das ferramentas que tem na mão. E é Freud que fala que a gente tem a cura pela fala, né, Alisson? Eu acho importante, como você Exatamente. E citou. cabe uma reflexão também. Pode, não, pode falar, pode Pode falar. falar, Rafael. Eu acho que é importante também cabe uma reflexão nesse ponto que você está falando do uso, né? Quanto que a gente de repente não dava valor a esse contato pessoal, Pois é, né? E quando a gente podia, né? Quando era uma coisa que estava ao nosso acesso, né? Mais uma reflexão, né? Na hora que tudo isso normalizar, né? É, a gente vai querer ter mais contato com as pessoas, né? Então, eu acho que esse momento também fez a gente pensar, revisar, né? A questão de valores, né? E o que eu vejo é que o quanto que de repente o valor com o outro, o contato com o outro não está sendo importante. o Alisson, o Fernando está pedindo para você repetir essa última fala, porque a sua internet está falhando. Você estava falando sobre a Eu não sei que reflexão parte que eu de a falei. gente fazer uso dessas ferramentas e valorizar esse contato pessoal. Não é, que, não é de valorizar, mas não dávamos a devida importância. Né? Ah, então tava lá, né? Meu pai tá ali, depois eu falo com ele e tal. Não, hoje já não é mais assim. Meu pai ele tá ali, né?
mas eu não posso entrar em contato com ele, entendeu? Então, assim, eu vejo que depois que tudo isso acabar, esse contato pessoal, essa questão de toque, ela vai voltar a existir com mais intensidade, né? É você Que dar assim valor seja. àquele amigo que você não vê há tanto tempo, né? É você dar valor àqueles pais que de repente estão no interior ou de repente estão no bairro próximo e você fala, putz, eu não tenho tempo para pegar e conversar com meus pais. Não, tem sim. Agora o pessoal vai ter que arrumar esse tempo, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, eu vejo de uma maneira. É, é, eu não posso olhar as coisas só de uma maneira negativa. Eu vejo que depois de tudo isso vai ter reflexões, vai ter outros valores. A gente vai começar a repensar o nosso modo de agir e de pensar em contato com o outro, né? Perfeito. Que a gente possa criar essa corrente do bem, né? E fazer uma fraternidade, né, da nossa sociedade. Porque até agora, eu concordo com você, né? A gente tem, até das pessoas que a gente gosta, a gente tem agido de forma mais fria, né? Que barulho é esse? Cachorros. Ah, ó, isso é bom de gravar. É a minha cachorra, deixa ela latir. É, eu acho que nesse momento a gente tem que criar uma união mais fraternal, né? Criar essa possibilidade de se respeitar e respeitar os outros e viver mais próximo. Então, repensar a nossa sociedade acho que é extremamente importante. Repensar as relações humanas, repensar como que nós temos lidado até o momento, né? Será que nós estamos fazendo o melhor que nós podíamos para nós e para quem a gente ama? Acho que é importante que a gente repense isso e faça, pós essa pandemia, uma análise mais profunda, né? Uma análise mais freudiana, né? Mais didática de quem nós somos e como que nós lidamos com as nossas relações. É no seguinte, é uma reflexão que eu passo para os pais, né? Aos pais que estão com o filho em casa, né? Cabe bastante conversar. Conversa, né? Dentro de uma maneira em que não haja um desespero, né? Conscientizar o seu filho que uma hora isso vai acabar. Porque eu fico pensando assim, é tão gostoso, de repente, para as crianças, isso eu estou falando dentro do ambiente saudável, é tão gostoso estar junto com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, enfim, os responsáveis por você, mas vai chegar uma hora que essas crianças vão ter que voltar para a escola, né? Sim. Então, assim, é importante também preparar as crianças já para esse dia, né? Que elas vão ter contato com seus colegas, vão ter contato com seus professores, né? Para de repente essa mudança ela não gerar um trauma. De repente eu estou tão acostumado a ficar dentro da minha casa e assim de uma hora para outra eu vou ter que voltar para minha rotina. É importante a gente conversar também, orientar e falar com os nossos filhos sobre isso. Né? Filho, olha, essa situação que nós estamos passando é esse momento, vai voltar o momento em que o pai, a mãe, enfim, o responsável, né? Ele vai voltar a trabalhar e você vai ter que voltar para a escola, né? E lá, né? E não falar de uma maneira também, que a gente sabe disso, de uma maneira a escola como uma punição, a escola como uma coisa ruim, não, né? Lá você vai voltar a ter contato com seus colegas, vai voltar a ter contato com a sua professora, né? Eu vejo também o quanto que os professores eles estão com mais demanda, né? Porque quando você está dentro de uma sala de aula, né, você consegue prender muito mais atenção com uma questão pessoal, você arruma uma estratégia ali naquele momento. E as aulas online, elas acabam não tendo tanto isso. Né? Então, essa valorização também para os professores, né, que eu vejo que eles estão penando, né, com esse jogo de cintura para elaborar uma aula diferente, fazer algo diferente para aprender a atenção do aluno. Isso eu não falo só de aluno, de criança, eu falo até em nível superior também.
Com certeza. É muita coisa para falar, Rafael. É verdade, é verdade. É um papo gostoso, né? E que nos faz refletir. Acho que esse é o grande X da questão, a importância dessa conversa, desse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Alisson, para as pessoas que estão ouvindo, se elas quiserem procurar você como profissional, né, como que a gente consegue falar com o Alisson, psicólogo, e de repente ter uma ajuda nesse momento de isolamento, com as nossas crises, que acho que todos nós temos momentos de crise, né? E não é vergonha, não tem que gerar nenhum tipo de constrangimento, certo? Como que essas pessoas podem entrar em contato contigo, Alisson? Nós temos o Instagram, que é DAC, D de dado, A de amor, C de casa, psicologia. Né? Você pode pegar, a pessoa pode mandar mensagem, deixar número de telefone, né? Eu e tem mais outras pessoas, a gente entra em contato, tudo. De repente está com alguma dúvida, né? Queira alguma orientação, a gente vê o que a gente consegue fazer, entendeu? Mas não só eu, gente. De repente a aflição, ela tá batendo forte, a ansiedade, ela tá batendo forte, né? Procura um psicólogo, gente. Entendeu? Não estou valorizando, hipervalorizando a minha profissão, longe disso, né? Mas eu vejo o quanto que é importante também a gente cuidar nesse momento da nossa saúde mental. Com certeza. É um conjunto, né? Não adianta você deixa fazer uma máquina funcionar sempre se você não der a devida manutenção nela, né? Acho que a Exatamente. gente tem que pensar nesse contexto como um todo, né? Temos todas as necessidades, não é só se proteger do Covid-19, né, do coronavírus, mas também nos proteger dessas possíveis criações de patologias, né? Tudo isso que vem por consequência do isolamento e até do medo da doença. É verdade. É verdade. E assim, eu acho que quando a gente pode contar com o outro, qualquer outro, tudo fica mais tranquilo. Né? Nós precisamos entender que esse momento é um momento de rede, é um momento de apoio. Né? Então, é o meu vizinho, é uma pessoa que mora comigo, é meu psicólogo, enfim. Né? É um momento que um precisa apoiar o outro. Perfeito. E Alisson, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Acho que esse bate-papo pôde trazer para mim e para todos que estão nos assistindo e acompanhando um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco mais de entendimento sobre a situação que nós estamos vivendo, né? Que não é fácil, não é simples, né? Então, estaremos conversando com todos, interagindo, tanto eu quanto o Alisson, dando respostas a quem estiver interagindo conosco. E você, Alisson, você atua ali o seu consultório fica ali na Paulista, não é isso? Na região da Isso, eu Paulista, né? estou na Praça Oswaldo Cruz. Né? Não vou Mas passar o agora você endereço está porque eu não dando sei quando vai voltar. É verdade, mas Né? agora você Eu está fazendo espero que volte atendimento online. logo. Perfeito. Estou fazendo atendimento online. Espero que volte logo, né? Mas se não voltar, né? Então vamos utilizando essa ferramenta, entendeu? Perfeito. Essa Vai voltar, conversa uma foi hora vai voltar. com certeza, vai dar tudo certo, que a gente possa cada vez mais unidos fazer o melhor para que essa pandemia ela passe, para que a gente alcance, espere a cura, né, que venha, que já a gente sabe que estão vários cientistas aí estudando muito, né, tem algumas possibilidades já, então vamos fazer boa fé aí que vai dar tudo certo. Queria agradecer novamente essa participação, a aceitação do convite. Acho que essa conversa foi muito produtiva e esclarecedora, e na esperança de que tudo se resolva brevemente, certo? De que tudo dê certo, nós encerramos mais um vídeo com participação de Alisson Viana, meu grande amigo, psicólogo clínico, e, como gosto de dizer e repito todas as vezes, somos todos um por um Brasil melhor. Valeu, Muito Alisson. obrigado, Rafael. Obrigado mesmo, viu? Um abração. Para nós. Fica com Deus. Amém.